Fala pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas, dessa vez a Copa do Rei, onde já vamos chegando nas quartas de finais da atual Copa da Espanha, onde temos ainda Celta de Vigo, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Bilbao, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha disputando esse título. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo da Copa do Rei, onde tínhamos um back ao Atlético Bilbao a 1,63, que recebeu a equipe do Alavés e venceu por 2-0. Também um lei ao Sevilha a 13,15. O Sevilha que está mal, mas é um time copeiro, conseguiu vencer fora de casa o Getafe por 3-1. Também um lei ao Celta de Vigo, que visitou a equipe do Valência e conseguiu vencer surpreendentemente por 3-1. E por fim, no clássico de Madrid entre Atlético e Real, a gente tinha um over 2,5, que a odd não estava na nossa lista, mas era uma odd de 1,85 e acabou batendo com sobra. O jogo foi 4-2, contando a prorrogação, no tempo regulamentar 2-2, o que acabou firmando o nosso over 2,5. Essa foi a lista do último vídeo. Então, sem muita enrolação, já vamos refazer essa lista e partir para as análises dessas quartas de final. Começando por Celta de Vigo, Real Sociedad, odds do bolsa 13,25 para o Celta, 2,58 para a Sociedad. Uma partida que acabou de acontecer pelo Campeonato Espanhol, onde a Sociedad conseguiu vencer por 1-0, praticamente um cenário idêntico, Sociedad sem cubo fora de casa, e agora a partida vai se repetir pela Copa do Rei. Muito cuidado, não é porque a Sociedad venceu há poucos dias atrás um jogo no mesmo cenário que isso irá garantir que ela vai ganhar novamente. Comentei com vocês no último vídeo e vou falar de novo, a Sociedad sem o cubo perde muita força, e apesar de estar conseguindo passar de fase na Copa do Rei, vencendo as partidas na La Liga em si, sem contar o último jogo contra o Celta, vinha de uma sequência de 5 jogos sem vencer, mas é claro, apesar dos times serem iguais, as competições são diferentes e a gente não tem como saber exatamente qual o valor que cada equipe dá para essa competição, visto que é uma competição secundária. Pensando em um cenário geral, a Real Sociedad está na Champions League, no campeonato regional que é a La Liga, ainda vai disputar essa vaga para se qualificar para a Champions, e também tem a própria Copa do Rei. Já o Celta está nas quartas de final da Copa do Rei, assim como a Sociedad, e a sua luta na La Liga é contra o rebaixamento. Ou seja, pensando no momento atual das duas equipes, focar nessa competição pode acabar não sendo bom para as duas. Mas é claro, isso é apenas um ponto de vista. A gente não tem como saber o interesse dos jogadores nesse jogo. Diante de todo esse cenário, eu te recomendo trabalhar ao vivo, com a leitura de jogo, sem carregar nenhum viés para a partida, tentar ver no live se tem alguma equipe mais interessada, indo mais forte nas divididas. Também podemos ver as escalações, se os times vão titular. E aí sim, talvez com a leitura de jogo, fazer alguma coisa. No pré, eu fico totalmente de fora. Jogo extremamente complicado, em que precisamos da leitura de jogo para fazer alguma coisa. Mallorca e Girona, odds do bolsa 13,60 para o Mallorca, 2,32 para o Girona, que venceu o último jogo por 5-1 contra o Sevilha em casa. Deu uma respirada após empatar com o Almeria. Como sabemos, está disputando o título na La Liga e na Copa do Rei, apesar de estar indo para os jogos com uma equipe mista, vem desempenhando muito bem, venceu o último jogo contra o Raio Vallecano por 3-1 e agora tem uma parada difícil contra o Mallorca, que joga em casa e vem de uma sequência de 12 partidas sem perder em casa. Isso mesmo, o Mallorca está com 11 jogos de invencibilidade em casa. A última derrota foi contra o Villarreal pela La Liga e depois tem uma grande sequência sem perder novamente, ou seja, o Girona não vai ter vida fácil nessa partida. Apesar disso, a diferença técnica das equipes hoje é muito grande. O Girona vem jogando um futebol muito bonito, consegue vencer suas partidas e mesmo fora de casa, assim como o mercado, acredito que o Girona é sim favorito. Por estar jogando fora de casa, talvez ir com um time um pouco misto e o Mallorca estar com essa invencibilidade boa, jogando em casa, eu vou optar por ir neste lei ao Mallorca na odd de 3,6. Lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Girona ou o empate, o nosso lei Mallorca é uma aposta vencedora. E para você fazer o lei precisa obrigatoriamente de uma exchange, então pondere criar uma conta no Bolsa de Apostas. O link está na descrição do vídeo. Atlético Bilbao e Barcelona, carne de pescoço, típico carne de pescoço. Odds do Bolsa 2,92 para o Bilbao, 2,54 para o Barcelona. A equipe do Bilbao que faz uma campanha extremamente sólida na temporada, perdeu a última partida sim para o Valência fora de casa, mas vinha de uma sequência absurda de jogos sem perder, e justamente a última derrota do Bilbao, sem ser o último jogo contra o Valência, foi contra ele, a equipe do Barcelona, que em uns jogos joga mal, em outros joga bem, mas sempre tá ali conseguindo
pontuar. Uma equipe que tem uma camisa muito pesada. Deu um leve vacilo contra o Unisionistas na última partida da Copa do Rei. Inclusive tomei este gol em back ao Barcelona. Mas depois, claro, a diferença técnica é muito grande, conseguiu virar a partida e agora visita o Bilbao fora de casa. Um jogo muito complicado, tanto para o Bilbao quanto para o Barcelona. Vai ser interessante ver esse jogo, porque o Bilbao é uma equipe que gosta de ter a bola, gosta de propor o jogo, e aí o Barcelona, todo mundo sabe como joga, aquela posse de bola, trocando passes. Inclusive, o Barcelona ficar com a bola pode fazer com que o Bilbao se sinta desconfortável. Isso pode nos trazer uma oportunidade interessante para o live. No pré-live, entrar em um lei Bilbao ou back Barcelona, mesmo com o Barcelona, a gente sabendo que é um nível um pouco acima do Bilbao tecnicamente, eu fico totalmente de fora, eu respeito muito. O Bilbao em casa, a gente pode ver aqui na race deles, que é um time muito forte em casa. A única derrota foi contra o Real Madrid, ou seja, um jogo 100% pro live. Assim como no jogo do Celta, eu te recomendo ir 100% sem viés para essa partida. Muito cuidado, mesmo que o Barcelona tenha a bola, coloque o Bilbao para trás. É uma equipe muito rápida, que sabe jogar em velocidade. E se o Barcelona deixar o Bilbao escapar em contra a todo momento, pode acabar se complicando, porque joga com as linhas muito altas. E já vimos nessa temporada muitas vezes o Barcelona tomando gols bobos, inclusive o primeiro gol, que é muito ruim para quem gosta de trabalhar em back, assim como eu. Ou seja, é um jogo muito perigoso, interessante para se assistir, que talvez no live nos dê alguma oportunidade de trabalhar. E para finalizar essa quartas de final da Copa do Rei, o Atlético de Madrid recebe o Sevilha na quinta-feira, 5 da tarde. Jogo isolado, odds do Bolsão 59 para o Atlético, 5,9 para o Sevilha. Se a gente olhar a tabela da La Liga, por exemplo, e ver o Atlético de Madrid em quinto colocado e o Sevilha na 17ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento, 4 derrotas seguidas, é back Atlético de Madrid de olhos fechados, mas na minha visão não é tão fácil quanto parece. O Sevilha é uma equipe extremamente copeira, em jogos de Copa cresce muito, parece que é outro time jogando. Nessa partida, inclusive contra o Getafe, acompanhei o jogo inteiro, estava irreconhecível. O Sevilha muito bem, conseguiu segurar muito bem o placar contra o Getafe fora de casa, parecia focado no jogo, determinado a vencer, e me surpreendeu bastante. Já a equipe do Atlético de Madrid, a gente pode dizer que, assim como o Barcelona, é uma das favoritas para ganhar a competição. Inclusive derrotou o poderosíssimo Real no último jogo, na prorrogação. E, teoricamente seria um jogo para back Atlético, mas respeitando toda essa história do Sevilha em Copas, eu vou ficar de fora. Também acredito que no live deve ser difícil pegar esse back Atlético, muito pela forma como a equipe joga. Não é sempre que a gente vê a equipe do Atlético de Madrid propondo o jogo, colocando o adversário para trás. É uma equipe que gosta muito de jogar em contra-ataques, então isso pode dificultar um pouco o nosso back. Mas é claro, se no live a gente tiver aquele padrão de recuperação de segunda bola, neutralização de contra-ataques, posse ofensiva, aí sim, né, só de 1,60 o back Atlético pode ser interessante. Mas no pré eu vou dar uma respeitada nessa história do Sevilha em Copas, e pelo que eu vi do último jogo, que me surpreendeu bastante, eu vou passar esse back Atlético. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui, gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.